Bom dia, gente. Eu inicio falando bom dia, né? Mas na gravação, quem está aí assistindo, participando à tarde, à noite, sejam bem-vindas. Hoje nosso encontro é referente aí ao capítulo 5 e 6 do livro Mindfulness e Autocompaixão. Antes de iniciar a gravação, a gente já conversou um pouquinho sobre como cada uma estão. E aí eu quero aproveitar já para pegar essa fala inicial da Carol, quando ela veio compartilhando sobre como foi a leitura do capítulo, né, aquilo que eu pedi para te segurar um pouquinho, para trazer aqui na gravação, que eu acho que é muito importante de ser compartilhado com quem não está ao vivo. Tá? Então, como que foi para cada uma nessas 2 últimas semanas? Né? Semana passada a gente não conseguiu fazer um encontro, então foi uma pausa aí para o descanso, para a gente trazer aquela reflexão do aprendiz lento, né? Tudo bem pausar em alguns momentos, tudo bem dar uma paradinha e recomeçar. Então, como que foi para vocês fazer a leitura? Ou se não foi possível também, tudo bem, né? Tá sempre lembrando que a gente pode sempre recomeçar de algum ponto, parar, voltar, tá? É a construção que cada uma vai estar fazendo de modo individual. Então, é uma pergunta aí para todas vocês. Quem se sentir à vontade, quiser compartilhar, pode abrir o áudio ou escrever aí por mensagem, como que foi a experiência de leitura, se fez algum exercício ou não. E eu quero começar com a Carol, o que ela vinha falando lá no início, antes de gravar. Então, eu primeiro falando sobre essa questão da pausa, né, eu achei ótimo, porque eu estava atrasada nas leituras, então eu pude colocar as que estavam atrasadas em dia. E aí, lendo o capítulo 5, como eu estava falando antes, eu achei muito interessante essa questão dessa dualidade, né, que ao mesmo tempo se complementa da autocompaixão, né, que é o yin e o yang que a autora fala, e que eu achei muito interessante, assim, porque quando eu pensava em autocompaixão, eu sempre pensava em algo assim, como eu falei antes, em algo muito passivo, né? Tanto que quando ela fala ser autocompassiva, eu pensava muito nisso, né? Nesse lado assim mais brando, mais calmo, né? Que é uma pessoa assim mais zen, que eu acho que é o entendimento que todo leigo tem, né? Em relação a esse assunto. E aí eu sempre achava isso meio assim, a Bruna sabe, né? Eu tinha muito preconceito com isso. Tô quebrando meus preconceitos aqui. Mas eu tinha essa visão, né? E aí no capítulo ela traz justamente isso, né? O lado da força que a autocompaixão também representa, né? Que é ter a atitude, que é prover aquilo que a gente precisa, sejam limites que a gente precisa colocar, seja relações que a gente precisa romper, ciclos que a gente precisa começar, até para ter coragem, né? De começar alguma coisa também. Então, esse lado aí ele representa. E aí, como eu estava falando também, que foi quando o Bruno pediu para eu deixar para a gravação, eu sempre me vi muito nesse lado aí. Só que eu não sabia que isso era autocompaixão também, né? Eu sempre me vi muito nesse lado de ir lá e fazer, né? De me proteger de alguma forma. Aí, eu não vou lembrar o nome do exemplo que ela traz no livro, mas ela fala, né? De uma mulher lá que ela sempre teve muito esse lado e ela não sabia o outro lado, né? Que era justamente se validar, né? Que era se acolher. E eu vejo isso muito em mim também. Eu acho que eu sempre fui esse outro lado, assim, né? De ir atrás, fazer acontecer e tudo. E eu não sabia, estou aprendendo aqui, né? A me acolher, né? A me ouvir, a me validar meus sentimentos. E, nossa, isso é muito difícil. Na prática, isso é muito, muito difícil, assim. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, tem emoção que a gente não gosta de sentir, né? Por exemplo, a vergonha. É uma emoção que ela sempre foi muito presente na minha vida. E eu nunca gostei de sentir ela. E atualmente o Clube do Livro aqui ele tem me ajudado bastante, né? A leitura, a compartilhamento aqui com vocês tem me ajudado bastante a levar isso para a prática, né? A assumir algumas coisas que antes, por exemplo, eu escondia muito, né? As minhas vulnerabilidades nas minhas relações, né? No contato com os outros, dentro da minha família, no meu relacionamento com meu namorado, eu sempre escondia muito as minhas vulnerabilidades e eu estou aprendendo aqui a conhecer esse meu lado e a dar espaço para ele aparecer também. Então, tem sido uma descoberta, realmente. Perfeito, Carol. Que bom.
Que bom que na prática está sendo possível vivenciar tudo isso e entender aquilo que em algum momento é presente, mas que ainda não estava sendo acolhido da maneira coerente ali como deveria, né? Como essas atitudes que às vezes a gente tem receio, a gente se questiona, será se eu não estou sendo grossa, rude, por falar um não, por não aceitar determinada situação, mas pelo contrário, quando a gente observa o contexto, a situação, a gente consegue colocar ali aqueles limites que são assertivos, aquilo que é importante para a gente, sem se sentir culpada por isso. Né? Então, isso também é autocompaixão. Tem um outro livro da autora, mais específico, que ela traz o termo de autocompaixão feroz. Então, esse lado feroz aí de proteger, né, de cuidar, também é autocompaixão, porque você está acolhendo aquilo que é importante para você, de forma assertiva, né, se colocando ali como importante. Né? Então, aqui no capítulo, a gente vai dar uma olhadinha mais nesse outro lado da autocompaixão, que também é muito importante. Então, logo no início, a autora coloca que, à primeira vista, compaixão parece ser uma qualidade suave. Isso que Carol colocou também, né? Associada apenas a confortar e acalmar. É aquilo que é tido, geralmente, no meio social como hábitos do gênero feminino. Né? É aquilo que cuida, aquilo que acolhe, aquilo que é compassivo. E sim, são atitudes suaves, de fato, de acolher, de se sensibilizar consigo mesma, mas não é só isso. Né? Então, acho que a mensagem principal aqui desse capítulo é esse entendimento, que a autocompaixão não é somente isso. E aí a gente vai vendo aos poucos o significado desse conceito de forma mais abrangente. À medida que eu for passando aqui os parágrafos, se você quiser compartilhar algo que pensou, quiser trazer algum exemplo pessoal, pode levantar a mão, tá? Aí na opção. Quem não conseguir levantar a mão, pode colocar no chat também, pode simplesmente abrir o áudio, e aí a gente vai tendo esse diálogo com base naquilo que a gente vai entendendo, aquilo que a gente ainda percebe que é importante entender um pouco mais. Tá bom? Combinado? Vamos seguindo, então. Isso significa que a autocompaixão não é, na verdade, para todos nós? É um questionamento aí diante dessas duas colocações. Né? Essa atitude suave, que tradicionalmente é levada ali para o gênero feminino. E fazendo esse questionamento, né, a gente se pergunta também, é menos compassivo entrar em um edifício em chamas para resgatar uma pessoa que está presa lá dentro do que trabalhar longas horas para sustentar a família? Então, traz aí os dois lados da autocompaixão. E que não há um peso, né? O que é mais importante? É essa atitude ou é essa atitude autocompassiva? Né? Todas essas atitudes fazem parte ali que vai depender muito de cada momento, de cada situação. Né? Aqui é colocado os papéis do gênero masculino, que é orientado para a ação, e dificilmente são caracterizados como suaves. Precisamos claramente expandir nossa compreensão cultural da compaixão e da autocompaixão para dar espaço às suas manifestações. Né? Então, é entendendo aí essa compreensão cultural das atitudes que é tida socialmente como atitudes do gênero masculino e atitudes do gênero feminino. Né? Então, o termo que é colocado aqui, o yin e yang, que é voltado para o gênero feminino e masculino. E é um entendimento importante, né, para a gente estar contextualizando, que é algo cultural, social. Pode falar, Carol. Quando ela fala sobre essa questão cultural, né, Bruno, eu acho interessante também, porque, assim, às vezes a gente não tem noção
de como o nosso meio nos afeta, né? E ele afeta de forma muito sutil, né? Nas nossas percepções que a gente vai construindo, como ela falou aí, que geralmente essas atitudes, né, que são do que a gente associa culturalmente ao sexo masculino, a gente não vê como algo de cuidado, como algo suave, né, como ela colocou. E aí eu fico pensando em como isso também reflete nos homens, né? Por isso a dificuldade que homens têm de se expressar, a dificuldade que eles têm de ter esse cuidado, né? Não estou aqui passando pano para ninguém, mas é cultural mesmo, né? Dentro da nossa sociedade é subentendido que homem precisa ser forte, homem precisa ser aquele que, como as pessoas colocam até de forma religiosa também, né? O homem é que provê, é o sustento da casa e tudo mais. Então, fica difícil até para esse homem também se permitir ter essa experiência de entrar em contato com as emoções dele, né? De se conhecer, de conhecer esse lado, de se permitir, por exemplo, ter experiências e desenvolver essa autocompaixão também, né? Porque, tipo assim, tem que ser forte, né? O clássico que a gente escuta, homem não chora. Então, tudo isso eu fico pensando, assim, quando ela traz essa questão cultural. Exatamente. E que todas as pessoas, independente do gênero, vivenciam essas atitudes e que são importantes para todas as pessoas, essas atitudes, né? Aquilo que é associado à ação, ao prático, e aquilo que também é voltado para o suave, para o acolhimento. Então, aqui, essa dualidade, ela é representada, né, na filosofia chinesa tradicional, por esses termos aqui, do Yin e o Yang. Só para abrir a mensagem, eu tenho que abrir aqui o tab. Deixa eu só olhar uma mensagem da Aissa. Sim, essa questão masculina é muito forte. Homens estão, em sua grande maioria, evitando sentimentos e até pensar sobre eles, e evitando qualquer coisa relacionada a isso. Percebo muito nas resistências a fazer terapia. Exatamente. Né? Então, percebe como é forte isso do gênero cultural e o quanto isso leva aí um impacto, né, nas relações, na abertura, para trabalhar determinadas questões. Então, ter o entendimento disso é algo que nos leva a funcionar melhor, né, a se abrir um pouco mais, a perceber que, enquanto mulher, por exemplo, é possível ter atitudes de forma mais prática, racional, e que isso não significa necessariamente uma agressividade, algo voltado ali para uma culpa, pelo contrário, né? São limites, são situações importantes. Da mesma forma contrária, né, para o gênero masculino, atitudes suaves, de acolhimento, né, faz parte ali, e é importante, precisa estar presente. Então, a primeira parte do Win é voltado aqui para o estar com. Estar conosco ali de forma compassiva, confortando, acalmando, validando a nós mesmos. Então, foi o que a gente já trabalhou muito, desde o primeiro capítulo até agora. Esse acolhimento, essa validação para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente vivencia. E o Yang da autocompaixão é agir no mundo, é proteger, prover e motivar. É depois daquele momento ali de se acalmar, de se acolher, trazer a atitude, né? Aquilo que nos motiva a agir no mundo. E essa proteção é por meio, seja de um limite ali necessário, seja um não, né? Seja ali uma proteção de forma assertiva, em uma comunicação. Tudo isso faz parte do agir no mundo, dessas atitudes. E aí, seguindo, tem um quadro, né, sobre essas duas atitudes e os atributos de cada uma delas. Eu acho legal quando vem esses quadros que a gente consegue resgatar lá desde o primeiro capítulo os elementos da autocompaixão e aquela divisão que a gente vai fazendo de cada um deles. Então, aqui,
voltando para os atributos e as práticas. Na primeira parte, tem os atributos de confortar, de acalmar e de validar. E as práticas referentes a cada um, né? Foram práticas aí que a gente já viu em alguns capítulos e outras que a gente vai ver nos demais capítulos lá na frente. Como exemplo, a pausa autocompassiva, do nosso último encontro, o exercício que a gente fez, de parar ali, de respirar, de sentir, de acalmar. A meditação da bondade amorosa é o que a gente vai ver lá na frente. Toque calmante, que a gente já viu também. Algumas meditações, algumas práticas voltadas para, de fato, esse acolhimento, essa validação, essa calmaria e esse conforto. E aí o outro ponto do Yang, os atributos, são proteger, prover e motivar. São atitudes ali mais práticas de movimento também, né? Alguns exemplos de práticas que a gente ainda vai ver lá na frente. Sentindo as solas dos pés, compaixão irada. Essa prática vai ser bem interessante. A gente está se aproximando dela para a gente entender também que algumas emoções difíceis são necessárias e importantes também, né? Como a raiva é um exemplo clássico aí importante, né? A gente perceber que tudo bem, em alguns momentos é necessário sim, é importante. Quando a gente se sente irritada, com raiva, talvez a gente precisa ali de uma atitude de autocompaixão feroz, de o que está me incomodando, afinal? Qual atitude, qual limite necessário preciso colocar aqui? Então, entendendo que todas essas emoções vai estar nos direcionando para alguma necessidade, para algo que é importante também ser tido ali enquanto uma atitude. E aí, sobre o cuidado autocompassivo, ele assume essa forma de consolo, uma inclinação suave às emoções difíceis, confortar. E, às vezes, envolve um não, aquele limite, né? E desviar do perigo, que é proteger. Às vezes, envolve deixar que o nosso corpo saiba que tudo está bem, com calor e ternura, acalmar. E, às vezes, isso significa descobrir o que precisamos e dar a nós mesmos, prover. Perceber ali qual a necessidade emocional. O que é que eu preciso? De que forma eu posso prover isso para mim mesma? E, às vezes, a autocompaixão requer ser receptivo e aberto ao que é validar, né? Perceber ali o que eu sinto, entender o contexto e validar, entendendo que tudo bem sentir aquilo que faz parte, que todos nós sentimos em algum momento. E, às vezes, significa que precisamos nos erguer e fazer alguma coisa a respeito, que é motivar. Lembra quando a gente, lá nos primeiros capítulos, a gente falava que a autocompaixão não é simplesmente paralisar, tudo bem, passar pano no erro, né? Tudo bem, errei, é assim mesmo, e permanecer ali errando, e em alguns momentos se prejudicando, mas se acomodando. Não é isso. A autocompaixão traz o acolhimento, mas, ao mesmo tempo, essa motivação para fazer algo a respeito, né? Fazer algo a respeito do erro, a respeito da dificuldade, a respeito da autoestima, né? O que vai me ajudar a potencializar isso que é positivo, potencializar isso que é importante para mim. Certo? Então, nesse primeiro capítulo, de forma resumida, a gente trabalhou esses conceitos. Como que é para vocês perceber na prática, no dia a dia, isso acontecendo? Quem não quiser falar por áudio pode escrever aí por mensagem.
o que vocês acham que prevalece mais para cada uma de vocês? São os atributos voltados ali para o gênero feminino, socialmente, ou os atributos voltados para o gênero masculino, socialmente? Lembrando desse conceito, dessa divisão, né, de forma social e cultural. Aquilo que é levado ali para o meio cultural, que não necessariamente se restringe a esses gêneros, né, mas é algo que foi contextualizado ali. Como que é para vocês entenderem, do ponto de vista pessoal, nas práticas, na forma como vocês olham para vocês mesmos, nas relações de vocês, são geralmente atributos do yin ou do yang? Quero saber aí de vocês. Acho que um pouco de cada, né? Uhum. Inclusive, tem até aqui, algumas práticas se encaixam mais na categoria Yin e outras categorias Yang, né? Embora a maioria delas tenha aspectos de ambas. Né? Acho que as duas se interconectam, né? Exatamente. Então, vocês pegaram bem aí. É exatamente isso, né? Essa relação, de forma mais proveitosa e funcional, é isso. É relacionar aí essas duas atitudes, né? Ali na mesma situação, no mesmo movimento, percebendo que as duas estão interligadas, que é muito importante essa relação, né? Não se restringir somente à calmaria, por exemplo, né? Não é somente acolher, tudo bem, mas ter também aquela atitude, tudo bem, mas o que a gente pode fazer sobre isso? Né? Então, percebe que nessa fala aí tem os dois lados, e que é extremamente importante esse entendimento dessa Eu correlação. acho, exatamente. Acho que aqui cai muito quando está com um problema para resolver um problema, né? Quando a gente fala que todo problema tem uma solução, né? E quando não tem, trabalhar a aceitação. Essa aceitação não é que você vai concordar de qualquer jeito, mas entender que aquilo, né, muitas vezes não está no seu alcance, você fazer a partir dali, o que que você pode fazer, aceitando mesmo aquilo que você não gostaria que fosse, ou que acontecesse. Não é verdade? Muitas vezes, claro, as emoções vêm, muitas vezes você desiste de fazer algo por conta daquilo que não deu certo, mas que a gente possa ter, acho que esses duas, nesses atributos aqui, acho que cai bem nessa situação. Perfeito. Aí você comentou aí que ela enxerga que faz um pouco dos dois também, mas ela acha que não é suficiente em nenhum, apesar dos atributos voltados ao gênero feminino costumarem ser mais fáceis para eu colocar em prática. Perfeito, Laísa. Então, a gente vai perceber que alguns atributos, que algumas atitudes são mais facilitadas. Isso é natural, né? A gente vai estar percebendo ali, eu tenho uma tendência mais de acolher, né? De entender inicialmente, de perceber ali o que está acontecendo. Eu tenho essa tendência inicialmente. E aí talvez tenha dificuldade de se posicionar, mas que ainda, tendo essa tendência, é possível trazer os dois lados, né? Só um direcionamento a mais para um lado ou para um outro. Pode falar, Carol. Eu concordo com isso que a Issa colocou, né, de que algumas pessoas têm mais facilidade para exercer uma coisa do que outra, né? É mais um lado do que outro. E eu acho que isso também vem muito de como a gente foi criado, né? Das nossas experiências pessoais mesmo, assim, como é que a gente foi... Só um instante, gente. Tudo bem, Carol. É isso que a Carol vinha falando, sobre essa tendência de ser guiada ali para algum lado. Pode continuar, Carol. Sim. De como que a gente é atravessado por isso, né? Assim, da forma como a gente foi criado, como a gente foi educado, e de como isso foi reforçado também ao longo do nosso desenvolvimento, né? E às vezes a gente até chega a pensar assim que tipo que isso é determinado, né?
Do tipo assim, se eu só sei, se eu me identifico mais com isso, eu só sei fazer isso, eu não consigo desenvolver essa outra habilidade. E eu acho que a experiência da autocompaixão, ela traz muito nessa flexibilidade, de mostrar para a gente que a gente tem a oportunidade de desenvolver essa outra habilidade também, né? Por mais que a gente não tenha tido tanto contato, não tenha aprendido tanto sobre, mas que a gente tem essa possibilidade de desenvolver isso também, né? Que, na verdade, eu acho que a autocompaixão, ela traz para a gente essa autonomia também, né? De mostrar que, tipo assim, se eu quero, não é que se eu quero eu consigo, né? Que tem muitas coisas que se implicam nesse processo, mas de que, na verdade, esse poder ele está nas suas mãos, né? Se você quiser, então você pode fazer a experiência de aprender com isso. Perfeito. E usar isso a nosso favor também, né? Percebendo, tudo bem, eu tenho facilidade, eu tenho uma tendência voltada um pouco mais para esse lado. Então, usar isso a nosso favor, né? Continuar trabalhando isso que é importante. Se eu tenho essa tendência para confortar, acalmar e validar muito mais, usar isso de modo assertivo para construir e reforçar o outro lado, de proteger, de prover e de motivar. Assim como de forma contrária, né? Se eu tenho uma tendência muito mais de agir ali, de proteger, de motivar, tá usando isso ao nosso favor, né? Isso vai me ajudar a perceber, tudo bem, eu desejo, eu quero agir, resolver a situação, mas para que eu consiga resolver, lidar com o problema do ponto de vista prático, eu preciso ter um tempo ali para entender, para acolher, para validar aquilo inicialmente que está sendo sentido, que está sendo vivenciado, né? Então, é muito importante esse autoconhecimento, né? Como que foi a minha construção? Isso que a Carol trouxe também é muito importante, entender e perceber ali a minha criação, as minhas relações familiares, o que era mais presente, como que os meus pais me passaram esse cuidado, como que eram as atitudes dos meus pais comigo, era de me acolher, era de me validar aquilo que eu estava sentindo, ou o contrário, né? Faz isso, de cobrança, né? De ação, do prático, e desse entendimento que esse outro lado do prático, aquilo que precisa ser feito, é importante também, e que em muitos momentos os nossos cuidadores tiveram essas dificuldades, né, de se direcionar ali para o outro lado do acolhimento e trazer muito mais aquilo de proteção, né, com o desejo de querer nos proteger. Talvez essas atitudes foram focadas e voltadas somente para isso, né, do prover. Ali, um exemplo muito comum, né, um pai que traz ali essa atitude muito presente de proteger, né, de cuidado ali com mantimentos, com alimentação, com roupa, com tudo, mas teve dificuldade de trazer aquele outro lado, que é de acolher, que é de validar, de acalmar, né? Então, é uma atitude de cuidado, mas pouco equilibrada. Chegou alguém aqui? Gente, eu ainda estou aprendendo a aceitar todo mundo, mas acho que já entrou uma pessoa. Então é isso, gente, sobre esse primeiro capítulo. E aí, lá no texto na íntegra, tem alguns outros exemplos. Eu acho que é bem interessante vocês tendo a oportunidade ali de dar uma lida na íntegra, estar observando os exemplos de outras pessoas e se percebendo também neles, né? Entendendo, no meu caso, no meu modo individual e pessoal é diferente, ou, pelo contrário, eu me identifico com isso, comigo é da mesma forma. Acho que é muito bom. É isso que a gente vai tendo no grupo, de identificações, né, de diferenciações. Então, isso é muito rico quando a gente traz aqui na construção do grupo também.
E aí, no nosso capítulo seguinte, capítulo 6, a gente já começa a falar sobre o mindfulness, que é a atenção plena. É um tipo de meditação. A gente já pensou aqui, algumas de vocês já praticam meditação, outras estão conhecendo agora, né? Então, o estudo, a leitura, é tanto para quem já faz a prática, como para quem nunca ouviu falar sobre a atenção plena. Então, trazendo já a definição, né, de início sobre o que é essa atenção plena, esse mindfulness. Como definição, a autora fala que como a consciência da experiência no momento presente com aceitação, né? Então, ter essa consciência aí, ter essa aceitação daquilo que está sendo vivenciado no momento, essa atenção plena do que de fato está acontecendo, né? É de experienciar o momento presente, o momento aqui e agora. Quando estamos conscientes, experimentamos o mundo diretamente, não apenas através das lentes do pensamento, né? Então, a atenção plena é ter essa experiência consciente daquilo que está sendo vivenciado de modo direto, e não apenas por meio dos nossos pensamentos, né? Mas é ter a experiência concreta ali, consciente, daquilo que está acontecendo no aqui e no agora. Quem de vocês já conhecia um pouco mais sobre essa definição, ou quem está ouvindo agora pela primeira vez? Como que é para vocês pensarem sobre atenção plena, sobre esse momento do aqui e agora? Tem aqui essa parte destacada, de que não podemos responder com compaixão ao nosso próprio sofrimento até que nos voltemos para ele com mindfulness, com atenção plena, né? Então, a atenção plena é um elemento fundamental da autocompaixão. A gente só consegue ter uma atitude compassiva do nosso sofrimento, das nossas experiências emocionais, se a gente se voltar para ele com mindfulness, se a gente conseguir trazer antes de tudo essa experiência consciente, né? Essa atenção plena ali para aquilo que está sendo sentido. A Carol colocou aí um comentário, vou fazer a leitura. Eu acho que muitas pessoas acabam resistindo à atenção plena porque pensam que ela é uma ferramenta para evitar as emoções, quando, na verdade, ela é uma ferramenta que nos faz entrar em contato com essas emoções e, assim, aprender a aceitá-las, conviver com elas. Exatamente, Carol. Então, a atenção plena é muito mais passar ali por esse processo de reconhecimento, né? Ao invés do que é pensado muitas vezes. É reconhecer, né? E esse reconhecimento é importante para, então, ser aceito. E o principal, né? Que é aprender a conviver com elas. Tudo bem, seja uma emoção agradável, seja uma emoção difícil, o objetivo é reconhecer essa emoção, aceitar e aprender a conviver com ela. Né? A atenção plena é muito voltada para essa aceitação. E como é difícil, né, gente, muitas vezes, aceitar aquilo que a gente está sentindo. E por isso que é tão importante essa fase do reconhecimento. Né? Isso aí de entender, tudo bem, é uma emoção que eu estou sentindo agora. Né? Não necessariamente é algo que eu vou sentir para a vida toda, na mesma intensidade. Mas é algo que está vindo nesse momento. E eu posso reconhecer, eu posso aceitar, eu posso aprender a conviver com ela, por mais difícil que seja. O que mais que a gente tem aqui? Essa parte, achei bem interessante também.
sobre esses pensamentos, né? Os nossos pensamentos são representações, são símbolos que representam a realidade, não a realidade em si. Podemos abandonar a ideia de como achamos que a realidade deve ser e nos abrimos para o que ela é. Isso significa que, quando estamos sofrendo, podemos deixar de lado o enredo do que está acontecendo e simplesmente estar com ele e com nós mesmos, com coragem e presença. Né? Então, reconhecer ali que os nossos pensamentos são só pensamentos, né? São representações de algo da realidade. E não necessariamente é um fato concreto do que a gente está sentindo e vivenciando. Né? Então, como exemplo, a ansiedade, o pensamento recorrente ali de previsão futura, que leva ao medo, a uma preocupação. Esses pensamentos, eles são representações, né? São símbolos ali que representam a realidade, que representam a situação, e que com o mindfulness, com a atenção plena, podemos abandonar essa ideia de que achamos que a realidade deve ser e nos abrirmos para o que ela é. Ou seja, experienciar ali aquilo que de fato está sendo sentido. E quando a gente trazendo o exemplo da ansiedade, né, de algum pensamento, de alguma questão ali difícil a ser vivenciada, quando a gente para ter uma atenção ali para o que o nosso corpo está sentindo, para aquilo que é mais concreto, para aquilo que é mais claro e real, a gente consegue ir diminuindo minimamente esse desconforto por meio daquilo que é concreto, que é a experiência, né, de estar conosco, ali no aqui e agora. Faz sentido para vocês pensar nessa experiência de atenção plena, né, do momento presente? Continuando aqui, em muitos aspectos, o mindfulness é uma habilidade simples porque apenas requer observar o que está acontecendo enquanto está acontecendo, usando todos os sentidos. Por exemplo, reserve um momento para tentar focar no que entra pela porta de cada um dos seus sentidos, um por um. O mindfulness é uma habilidade, se a gente parar para pensar de forma geral, a gente percebe ali que é simples, é parar, é observar, mas não significa que é fácil, né? Muitas vezes a gente, principalmente quem está iniciando, vai surgir muitas distrações, muita dificuldade, mas é uma prática, né? E essa proposta aqui de observar cada um dos sentidos já é algo importante para ser iniciado. Acho que teve um exemplo que a Mari trouxe também, ela questionou se isso era uma prática voltada para a autocompaixão, para o mindfulness, de observar cada um desses sentidos. E aí aqui a gente vê, Mari, de forma mais específica, né? Quando a gente observa a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar. Então, são coisas que, de modo geral, surge como automático, né? O que a gente não para perceber o que está acontecendo, né? De que forma isso está acontecendo, e que muitas vezes esse automático gera ali alguns desconfortos que a gente vai ter dificuldade de perceber de fato ali o que a gente está pensando, o que gerou determinada emoção. E é essa prática de parar, de observar, que vai nos ajudar a regular tudo isso, a lidar melhor. Tá? Então, aqui é uma prática para, em casa, durante essa leitura, vocês tentarem fazer um pouquinho, de fechar os olhos, de observar os sons, né, de observar aquilo que você consegue ver, de sentir aquilo que está
acontecendo no momento, sentir onde você está pisando, onde você está sentando, né? De sentir também os aromas do ambiente que vocês estão, né? Onde vocês estiverem aí. Tentem agora de modo agora com aquilo que está sendo possível no momento, né? Sentir, ver o ambiente da sala que vocês estão, ou do quarto, aquilo que vocês sentem também do paladar, se há algum gosto, se vocês tomaram café da manhã hoje, se vocês sentem ainda a última coisa que você bebeu, que você tomou, aquilo que você consegue ouvir agora, né, de som, de barulho, no ambiente que vocês estão. Então, essa é uma prática de estar mais consciente, né? E que se manter nesse estado mental nem sempre vai ser tão fácil, né? Vai ser facilitado ali, mas é uma prática que é importante para que haja esse desacelerar, né? Isso que em alguns momentos vai surgindo de pensamentos, que a gente vai remoendo algumas situações e vai nos prejudicando. Quem já conseguiu passar por alguma situação semelhante, de perceber ali que está muito no automático e aí, de repente, perceber que é necessário, que é importante parar um pouquinho e fazer essa prática de parar. Alguém já teve uma experiência assim? Ou como que vocês observam que no dia a dia vocês estão vivenciando as situações? No trabalho, em casa? Como que está sendo para vocês perceber isso aí que vem de um modo automático ou que vem de uma necessidade de parar um pouquinho, aquilo que já está sendo possível fazer ou aquilo que ainda é difícil? Como que está sendo para vocês? Eu percebo assim, Bruna, que o dia a dia, ele me deixa muito acelerada, né? Pelo tanto de coisa que tem para fazer. E aí, eu automaticamente entro nesse automático. E quando eu só percebo, na verdade, que eu estou nesse automático quando eu vejo que eu estou irritada, porque eu fico muito irritada de estar fazendo tudo assim, sem saber exatamente o que eu estou fazendo, só respondendo, né? Sem pensar muito sobre o que eu estou fazendo. Então, eu percebo dessa forma. Toda vez que eu estou irritada, tem uma pontinha disso, assim, de que eu estou fazendo as coisas no automático e que eu preciso dar, né, uma pausa ali e me reconectar comigo mesma, para poder seguir adiante. Perfeito, exatamente, Carol. E isso que é automático é o que nós fomos programados, inclusive, né, digamos assim, para fazer. Essa tendência natural aí do nosso cérebro. É isso que traz logo aqui nesse parágrafo. Eu vou ler para a gente ter entendimento geral. Embora seja fácil estar consciente por um momento ou dois, é difícil manter esse estado mental, porque isso vai contra outras tendências naturais do cérebro. Né? Então, não sei se vocês se recordam lá quando a gente via a fisiologia da autocrítica, né? Aquilo que foi importante para a gente lá no passado, se preparar, estar ali observando, se preparando, se planejando, já para uma ação, aquilo que foi muito importante para a nossa proteção, né? Que era prático, que era real. E que agora a nossa luta não é mais com aquilo que é real, com aquilo que é específico de fato, mas é algo que a gente constrói mentalmente, né? Então, essa dificuldade aí para voltar para algo que vai contra ao que foi uma tendência natural do nosso cérebro. E aí, continuando, neurocientistas identificaram uma rede interconectada de regiões cerebrais que está ativa quando a mente está em repouso e inativa, quando a mente está engajada em uma tarefa. É a rede em modo padrão, é aquilo que é automático, né? Então, essas regiões cerebrais ficam inativas quando a mente está engajada em uma tarefa.
quando surge aquele padrão, aquilo que é automático. E essas partes se tornam altamente ativas quando nada em particular está capturando sua atenção. Portanto, a mente vagueia. E ela faz essas 3 coisas básicas, que é criar um senso de self, proteger esse self no passado ou no futuro e a procura de problemas. Né? Por exemplo, você já teve a experiência de se sentar à mesa para comer uma refeição e antes que se desse conta, o prato inteiro de comida já havia acabado? Né? Aquilo que surge ali de modo automático que a gente não se percebe fazendo atividade, comendo algo, né? Finalizando ali algo que foi iniciado. A gente não consegue acompanhar o processo, né? Porque já está ali em modo padrão e a gente não se percebe fazendo aquilo. E na alimentação, né, um exemplo do mindfulness, comendo, perceber o alimento, né, cuidar ali da forma, do gosto, e isso vai ao encontro diretamente de algumas dificuldades, de algumas questões alimentares, né, o modo também como isso está agindo no nosso dia a dia. Vou ler aqui o comentário das meninas. A Régia colocou: me percebo muito no automático e acelerada. Inclusive, ano passado, pratiquei atenção plena por alguns meses e me ajudou muito. Tenho percebido que eu preciso voltar a praticar. Olha aí, legal. Ai, Sai, tô achando que tô tão no automático que não percebi que tô no automático. Olha aí, é legal a gente perceber, né? Eu sempre trago, gente, o primeiro passo é esse, né? Então, que bom que vocês estão percebendo, né? Mesmo que volte novamente para o automático, mas o simples fato de perceber, mesmo que isso em algum momento gere uma angústia, né? Poxa, eu estou fazendo isso novamente, mas pelo contrário, né? Ter essa atitude de, mas eu estou percebendo isso e eu posso me redirecionar para algo que faça mais sentido. É uma prática constante. À medida que você for se percebendo, você vai tendo essa consciência e faz parte. A gente não vai conseguir, a todo tempo, estar plenamente consciente em tudo, né? Então, isso que a Carol trouxe também, no dia a dia, na semana, pode voltar alguma situação ali, pode entrar no automático, mas continuar, né? Continuar percebendo e se redirecionando. É como a própria prática de atenção plena. Quando a gente para ali para a atenção à respiração, por exemplo, e aí surge um pensamento, né? Surge algo e a gente vai gentilmente deixando esse pensamento e se voltando para a respiração. Isso pode acontecer várias vezes, né? Da mesma forma, é no dia a dia do automático. Pode acontecer várias vezes, mas aí a gente vai voltando novamente, tendo aquela pausa ali, tomando consciência e praticando, né? É algo que vai ser muito importante, é muito importante no nosso dia a dia. Eu acho também, Bruna, que atualmente, né, isso tem que ser realmente um exercício constante para a gente, porque a gente tem muitas distrações, né? As redes sociais, as propagandas no meio de quando a gente está escutando uma música, em tudo, né? Em tudo hoje em dia a gente é bombardeado o tempo todo assim de muito estímulo. Então é muito fácil a gente se distrair, né? Como a autora falou, trouxe aí no livro, a gente já tem essa tendência natural, né? De se distrair. E aí ainda existem coisas externas que estimulam isso para a gente. Então, é realmente um exercício constante que a gente precisa colocar em prática e aprender, né? Eu acho que talvez a gente nunca chegue nesse lugar de, agora eu tenho, né, plenamente consciência de tudo e eu sou uma pessoa super focada e voltada para o presente, mas eu acho que a graça disso realmente está na gente se perceber, né, na gente se perceber e se trazer de volta toda vez que a gente percebe que a gente está meio off, né, da gente mesmo. Exatamente. E olha só isso, gente, de modo geral,
Nós estamos, então, programados para a sobrevivência. Lembra, mais uma vez, daquela questão evolucionária, né, da fisiologia ali, de algumas autocríticas, de algumas posturas. Então, nós temos essa tendência, nós estamos programados para a sobrevivência, para nos protegermos ali de qualquer ameaça. E essas ameaças, né, do ponto de vista evolucionário, a gente lembra lá que era de animais, de situações ali específicas. E agora, essas ameaças são de julgamentos, de críticas, de crenças que a gente vai construindo. Né? Então, isso também é uma ameaça. E nós estamos programados para nos defendermos dessas ameaças. Mas que muitas vezes essa nossa defesa é uma estratégia disfuncional, que não nos ajuda. Né? E o nosso objetivo aqui é encontrar estratégias que nos ajudem, né? Aquilo que nos direciona não somente para a sobrevivência, mas para a felicidade. Então, estar consciente é perceber aquilo que de fato é importante para a gente. Ter consciência do que queremos, de como queremos viver de fato, né? E aí, a nossa mente, nessa rede padrão, aí no modo padrão, né? Como que é? Rede em modo padrão. É aquela forma automática que é importante em alguns momentos, como é colocado aqui, ó. Isso é benéfico do ponto de vista evolucionário, como eu disse, de forma que podemos antecipar as ameaças à nossa sobrevivência, mas é uma forma um tanto desagradável de viver, né? Se a gente for pensar, aliás, estou a todo tempo me preparando, antecipando ameaças, isso causa uma tensão, isso causa um desagrado, né? A gente está sempre voltado ali para as preocupações, para o medo. A gente acaba não vivenciando de fato aquilo que é importante para a gente, aquele momento presente, né? Então, é um ponto importante para a gente levar de reflexão, para a gente ir se percebendo cada vez mais. Acho que a Bruna travou, né, gente? Acho que deve ter sido a internet dela, né? É. Deixa eu ver se ela volta. É. Mas tem sido muito bom esse estudo, né? Assim, a gente parar para estar lendo e refletindo como a gente pode trazer isso para a nossa prática. Ela deve voltar agora. E aí, Carol, você atende muito, tem muitos pacientes? Atualmente eu estou com poucos pacientes, mas é porque no mês de janeiro algumas pessoas saíram, né? Sim. Aí eu estou com poucos pacientes agora, mas a maioria se encaixa muito assim nessa temática, né, do clube. Eu achei muito interessante, eu quis participar também por isso, porque eu trabalho especificamente com mulheres, né? E o meu nicho no Instagram é de autoestima e insegurança, então elas trazem muito essa demanda, né, de autocrítica, de autocobrança, de não se sentir o suficiente. Sim, sim. Então, assim, até lendo o livro, eu tenho muitas ideias, como você falou, né, de como eu vou ajudar minhas pacientes, de atividades para fazer. Então, tem sido bem legal. É muito bom mesmo. Eu tenho muita paciente, a maioria, quer dizer, a maioria não, todos os pacientes que eu tenho são mulheres, e traz muito essa questão, né, de autoconhecimento, às vezes ainda até no relacionamento mesmo,
né? Sim, De não ser boa o suficiente, de sempre queixar, reclamar muito da vida, da sim, situação, não é? Muitas delas, talvez inconscientes, até se menosprezam, né? Em detrimento de um relacionamento que não deu certo, ou algo continuar num relacionamento que não está dando certo. sim. E aí, muitas vezes, isso acaba afetando a autoestima. Tenho várias mulheres assim. E essa questão também do reconhecimento, e traz muita questão familiar. Uhum, Quando Bruna estava falando nessa questão da familiar dos pais, que muitas vezes foram muitas que foram negligenciados, às vezes, né? Em sim. algumas, e acaba afetando isso hoje na vida adulta. E eles trazem muito essa questão do passado, não é? É. E é para você ver, né, Silvia, como a gente é muito influenciado, né, no nosso desenvolvimento, como a gente foi criado, as experiências, até as experiências sociais que a gente teve também, né? Isso Sim, sim. fica meio que enraizado ali, às vezes a gente nem tem consciência disso. É isso, um paciente meu, um menino de 24 anos, hoje e ele falou que isso ele está muito enraizado, a questão da cobrança, ele por ser criança, né, a mãe dele morreu quando ele tinha 14 anos, para você Sim, ver, e ele ficou responsável pelos irmãos, nossa. e ele, para a família, era tido como aquele menino exemplar Uhum. de estudar, então ele queria fazer de tudo para não decepcionar essa família. Ai, nossa. Aí, inclusive, ele disse que os pais eram cristãos, ele disse que foi tão reprimido que hoje ele é ateu. Aí começou a falar. E você vê como isso realmente está estrelado, né? Sim. Até hoje, nessa vida adulta. E aí, Bruna chegou. Oi, gente, que legal que foi possível continuar aqui vocês, né? Foi minha internet que caiu. E eu acho que ficou Sim. gravado essa parte, depois eu vou ouvir aí como que vocês ficaram. Mas é assim, são os ajustes, é aquilo que a gente vai construindo e se adaptando, tá bom? Sim. Acho que ainda está um pouco ruim a minha conexão, mas eu vou tentar fazer com vocês, agora para a gente finalizar, um dos exercícios lá do livro, tá bom? Olha Sim. só, o exercício que eu escolhi para a gente fazer foi o exercício 2. Eu vou abrir aqui. E aí a gente vai praticar. Não sei se alguma de vocês já abriu, já conheceu um pouquinho. Deixa eu só A pedra carregar, aqui que hoje está agora, tudo estou um lendo pouco agora. mais lento. E a gente vai aprendendo a. Não, é um outro. É um pouco difícil aqui para abrir. Já sei, vou abrir aqui no celular mesmo. Fica mais fácil e aí vocês conseguem acompanhar ouvindo. Só um momento. Vamos misturar. O nome do exercício é a respiração afetiva, Uhum. tá bom? Então, a meditação a seguir treina a mente para ser mais focada e calma. Esta é uma forma comum de meditação, o mindfulness. Meditação da respiração com acréscimo de sugestões que trazem amorosidade ao processo. Né? Então, talvez vocês já tenham experienciado a prática do mindfulness, da atenção plena, na respiração, e agora a gente vai trazer um pouco mais da amorosidade, né? Que é do acolhimento, que é da autocompaixão, tá bom? Então, eu vou pedir para cada uma de vocês encontrar aí uma postura na qual o seu corpo fique confortável.
tá? Tá travando muito o meu áudio para vocês? Não, tranquilo. Tá dando para ouvir? Tá travando muito? Não, tá bom aqui também. Como que tá? Ah, Pra tá mim, bom. tá bom. Ah, tá bom. Então vai dar certo. Qual que é o exercício mesmo? O exercício é da respiração afetiva. É o capítulo 6, a página 59, tá? E aí, no exercício, não precisa acompanhar lá no texto o que eu estou lendo. Vocês precisam, eu acho que a experiência é bem melhor vocês ouvindo. Por isso que eu perguntei se estava travando muito o áudio, tá? Porque eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tentar entrar aí, sentar confortavelmente, da forma que for possível. Entrar em uma postura, se sentir apoiado durante essa prática, durante essa meditação. Então, feche os olhos suavemente, parcialmente, ou de forma total, como for confortável. Se você tiver dificuldade em fechar os olhos, pode olhar para um ponto ali específico. Eu vou pedir para vocês respirarem agora, algumas vezes, de forma lenta e suave. Liberando algumas tensões desnecessárias do seu corpo. Então, com essa respiração, quero que vocês percebam aí a liberação da tensão, de algo que talvez estava fazendo com que o seu corpo estivesse tensionado. Faça algumas respirações de forma lenta e suave. Se você desejar, pode colocar uma mão sobre o coração ou outro local calmante, como um lembrete de que estamos trazendo não só a consciência, mas a consciência amorosa. Essa consciência amorosa para a nossa respiração, para nós mesmos. Então, você pode deixar a sua mão nesse local ou retirá-la a qualquer momento. Comece a observar a sua respiração em seu corpo, sentindo inspirar e expirar. Observe como seu corpo é alimentado com a inspiração e relaxa com a expiração. Veja se você consegue simplesmente deixar seu corpo respirar. Não há nada que você precise fazer. Você não precisa fazer nada. Apenas deixa o seu corpo respirar. Agora, eu quero que você comece a observar o ritmo da sua respiração, fluindo para dentro e para fora. Reserve algum tempo para sentir o ritmo natural da sua respiração. Sinta seu corpo inteiro sutilmente se movendo com a respiração, como o movimento do mar. Não precisa agora induzir a respiração. Você pode simplesmente respirar da forma como o seu corpo respira. Sem induzir a respiração, sem aumentar ou diminuir. Respire naturalmente. Sua mente irá naturalmente perambular como uma criança curiosa ou como um cachorrinho. Quando isso acontecer, apenas se volte gentilmente para o ritmo da sua respiração. Se esses pensamentos continuarem a vir, deixe que eles venham e se volte novamente para a sua respiração. Deixe que eles desapareçam suavemente. Permita que o seu corpo inteiro seja suavemente
balançado e acariciado. Acariciado internamente pela sua respiração. Se você achar que está bem, você pode se entregar à sua respiração, permitindo que ela seja tudo o que existe. Nesse momento, o mais importante é o aqui e o agora. Deixe as preocupações de lado, o que você precisa fazer depois de lado, e observe somente o momento presente. Aqui e agora, você não precisa fazer nada, somente respirar. Agora, libere suavemente sua atenção da respiração e conecte em silêncio com a sua experiência. E permita-se sentir o que está sentindo e ser apenas como você é. Observe o que você está sentindo agora e aceite o que você está sentindo. Tudo bem. Sentir agora o que eu estou sentindo. Tudo bem ser eu mesma nesse momento. Aos poucos, lentamente e suavemente, abra os olhos. Aí a câmera de Bruna. Agora, como que foi a experiência para vocês? Como que foi o finalzinho? Vocês conseguiram me ouvir encerrando? Sim, encerrou, chegou, abriu os olhos. Foi difícil a prática? Vocês tiveram dificuldade? Foi possível se perceber no aqui e agora? Como que foi? Para mim foi tranquilo. Eu preciso praticar mais. Daniela não relaxou. Perfeito. Carol foi relaxante, a Dani não conseguiu relaxar, ficou perdida. A Aissa ficou relaxada, surpresa de não pensar tanto em outras coisas, mas percebi que estava controlando a respiração. Não consegui desfocar e deixar natural. Tudo bem. Então, percebe, gente, que para cada um uma experiência pode ser diferente. E tudo bem. Tudo bem se você não conseguiu relaxar, se foi muito difícil. Sim, Dani. Então, olha só.
Inicialmente, pode surgir esses desconfortos, né? Pode ser mais difícil. Então, para cada uma, a experiência é diferente, né? E aos poucos, à medida que a gente vai se aproximando dessa prática, né? Então, talvez em outro momento seja possível relaxar um pouco mais. E o que é muito importante é se perceber, é perceber a forma como foi para você. Está fazendo essa tentativa. Tá bom? Eu vou deixar esses exercícios lá no Drive. Vai continuar disponível. E aí, se em algum momento durante a semana, Dani, que teve um pouquinho mais de dificuldade, se em algum momento for possível, parar um pouquinho para tentar fazer isso por um tempo menor, a gente vai, então, finalizar. E ali pelo WhatsApp, se alguém... Vocês conseguiram ouvir essa outra parte? Sim. Olha, enviei aqui um textinho, uma mensagem, falando que eu estou finalizando, tá? Obrigada pela participação de cada uma. Hoje, infelizmente, a conexão aqui da minha internet não está muito boa, mesmo já tendo substituído. Então, a gente pode continuar ali pelo WhatsApp falando como que foi a experiência de cada uma, como que foi hoje. Pode ser? Tranquilo. Muito bom. Certo, então. Nem tiramos vou a foto finalizar aqui hoje, a gravação. né? Deixa para a próxima. E para quem está assistindo a gravação, comentem aí abaixo como que foi para vocês a leitura, o exercício. Tá? Obrigada pela participação, pela presença de cada um. E até os próximos capítulos. Tchau, tchau.